O nosso palestrante de agora é conferencista, escritor, psicólogo clínico, mestre em saúde coletiva e doutorando em ciências da educação. Participa ativamente do movimento espírita como palestrante internacional em todo o Brasil desde 1989. Já foi evangelizador e hoje concentra suas atividades junto à Sociedade Espírita Joana de Ângeles e à Associação Médico Espírita de Campina Grande, na Paraíba, AMEC. O homem moderno e a consciência da imortalidade é o tema a ser abordado agora pelo nosso palestrante Rossandro Kligessey. Boa tarde a todos e a todas. Uma alegria estar aqui novamente com vocês. A gente, infelizmente, tem essa agenda atribulada, como vocês sabem, né? Eu tenho que 3 horas correr para o aeroporto de Recife. Faz parte. Bom, a gente pensa nisso de várias formas, né? Sexta-feira eu estava em Teresina, fazendo uma palestra para o Sebrae. E ia amanhã para o Rio, e depois viria para aqui para voltar para o Rio, que é o que eu tenho que fazer daqui a pouco, quando minha esposa liga dizendo que o tio dela acabará de desencarnar de lúpus, né? Uma doença que chegou 15 dias, e a avó dela, de 92 anos, perde o primeiro filho. Então ontem a gente estava lidando com isso, em família, lidando com a forma como cada um lida com a morte, a separação, as concepções de fé que cada um tem. E, obviamente, a doutrina espírita ela vem lançar um novo olhar sobre todas essas coisas. Ela tem uma visão que transcende, como se fosse um modelo, um paradigma, um padrão, que transcende aquela explicação limitada que o mundo material dá sobre as coisas. Nós temos avanço na ciência em várias áreas, mas chega um momento que a gente não consegue avançar na explicação dos fenômenos, porque as pessoas não levam em consideração que entre a variável histórica, a variável cultural, a variável psicológica emocional, a variável ideológica, a variável material, existe uma variável espiritual, que na verdade seria a que é mais perene. Porque a variável histórica muda, passa, a variável ideológica oscila, como a gente vê no Brasil, a variável cultural também muda com o tempo, a variável material também se transforma, mas o espírito ele é perene, ele é eterno, e ele seria então assim a explicação fundamental para que e a partir dessa perspectiva a gente pudesse analisar todas as coisas. Agora, a coisa mais interessante sobre isso é perceber o fato de que a consciência da imortalidade não tem tocado as almas como a gente poderia supor num primeiro momento. Seria como se a gente dissesse assim, se todas as pessoas do planeta fossem reencarnacionistas, elas mudariam o comportamento? O que é que vocês acham? Sim ou não? Pois é, eu achava que sim também, mas conhecendo vários espíritas eu percebi que não. Porque pessoas que têm uma concepção de vida eterna, mas que vivem o mundo atual como se fosse a única vida e fazem da própria existência uma existência tão banal, tão sem valores como alguém que nunca conheceu falar de Jesus. Porque é como se a gente tivesse, na verdade, percebendo um esgotamento do discurso. Conhecer o Evangelho, mas vivenciar, não significa nada. Conhecer a ideia das múltiplas existências, mas não aplicar isso na vida cotidiana, lembrando de que essa dor do presente eu não posso me desesperar, porque certamente é o reencontro. Essa pessoa que eu chamo de algoz não pode ser algoz porque apenas está cobrando o que eu já fiz. E a gente vê pessoas que têm essa espírita aí, estão odiando, se vingando, se vitimizando, dizendo que as pessoas perseguem e que o mal acontece, e ela nunca para observar a lei de causa e efeito aplicada na própria vida. Essas coisas que estão difíceis de acontecer na vida, esses travamentos que acontecem, não são a representação de oportunidades que eu já tive e não consegui. Se puder trocar o microfone, eu agradeço, que ele está falhando. Pode trocar? Porque ele está falhando o microfone. Às vezes é a bateria que fica falhando. Então essas concepções, elas já não são suficientes para tocar a nossa existência. E aí a gente, isso cada vez mais
Aí, chegou esse? Oi? Tá melhor, obrigado. E ó, tá vendo? Eu mudei de partido, ó. Era azul, agora é vermelho. Esse mundo bipolar do Brasil. Então a gente começa a perceber essas transformações exigindo de cada um de nós, talvez, a necessidade de praticar aquilo que a gente acredita. Porque se de fato eu tenho uma concepção de imortalidade, o mundo material deveria impactar muito menos a minha vida. Seria então o processo de evolução do espírito cada vez mais desmaterializar a própria existência. Dar cada vez menos importância às coisas. Mas eu estava lendo uma frase do livro Paulo Estevam, ou era 2000 anos, não lembro, de Emmanuel, que ele dizia assim: os jovens da sociedade atual estão perdidos. Só se preocupam com roupas, a biga mais bonita, já que não tinha carro, né? Os encontros fortuitos sociais. Eu disse, caramba, parece a mesma coisa dos dias de hoje, só que teria que acrescentar o carro mais massa, a roupa de marca, o celular do momento. É como se a gente tivesse esse tempo inteiro ainda preso. Claro, a gente tem que entender que a evolução do ser não se dá na velocidade que a gente gostaria. Nem na nossa própria vida, nem na vida coletiva. Quando a gente vai para os pragmáticos, os epicuristas, que tratam do pragmatismo, tem um deles que dizia assim: não espere a República de Platão. Quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil hoje em dia, ou no mundo, sobre essas transformações políticas, ele dizia: não espere a República de Platão, mas comemore cada conquista da sociedade. Então, não vamos esperar um salto muito grande, mas, ao mesmo tempo, dá uma sensação de que a gente já conhece muito para pouca transformação que a gente executa. A concepção que nós temos de vida transcendental, ela não está conseguindo tocar a nossa vida material como poderia. Quanta desimportância eu preciso dar a esse mundo material? Não é um abandono, isso não tem sentido, não tem significado. É entender o que está pautando a minha existência. As minhas escolhas cotidianas, elas são feitas baseadas no aqui, no agora, ou elas são baseadas na concepção de eternidade? O que está me movimentando? Eu sou tão capturado por esse mundo, ou a condição de ser imortal me dá a capacidade de vez em quando conseguir perceber num plano diferenciado? Será que eu estou, por exemplo, nessa luta insana política, sem perceber que é apenas uma reedição de todas as vidas passadas, em que antigamente era entre tribos, depois entre castas, entre brasões familiares, e que eu estou só reeditando uma encarnação após a outra? Será que eu não posso interromper esse processo e lembrar que eu sou um espírito eterno e que essa condição de imortalidade deveria me dar uma constituição emocional, psíquica e prática diferente, de modo que eu não fosse tão tragado pelos acontecimentos materiais, históricos, e ficasse tão preso às explicações mais limitadas? A gente sente isso muito fortemente, muito presentemente. Aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo de 1 a 8, aqui nós vemos os profetas falando da variante do mundo, da ideia das muitas coisas que acontecem. E diz assim: tudo tem sua própria ocasião. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, tempo de plantar, de arrancar o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, de chorar, de rir, de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempos de abraçar, tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de direito de fora, tempo de resgatar, tempo de coser, tempo de descoser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amor, de ódio, tempo de guerra e tempo de paz. Aqui está falando da alternância da vida dos seres humanos. Essa alternância captura as pessoas, sobretudo quando elas vivem à mercê dos acontecimentos. Quando a gente analisa a fala daqueles entre nós que viveram no plano terrestre, ou que já estão aqui ainda, e que conseguem elevar o padrão por perceber o quanto essa vida espiritual é mais significativa, a gente consegue entender por quando Paulo diz assim: morrer para mim é ganho. Primeiro porque ele sabia que não morria. Depois porque ele já tem entendido que
morrer significaria ir para um plano onde ali sim encontraria aquilo que a gente não consegue encontrar aqui. E essa concepção não fez ele desistir da vida. Ele viveu-a intensamente, especialmente com o intuito de fazer acordar aqueles que estavam dormindo. Talvez aquela trilogia Matrix, ela trabalhou muito o conceito de ilusão, de que seria um mundo ilusório, e é a concepção que os hindus têm. Maya, em hindu, em sânscrito, significa a grande ilusão da matéria. Em Maya, nós adormecemos os sentidos. É o que os espíritos falam quando falam sobre o processo de reencarnação. Ao reencarnar, a gente adormece os sentidos porque a matéria nos atrai. Só que a matéria ganhou um tom de atratividade muito maior recentemente. Existe um fenômeno novo, que ele é novo, mas muito novo em termos de experiência humana, levando em consideração mais de 10 mil anos de história humana, não do planeta que tem bilhões de anos, mas de nós humanos. Pensar, por exemplo, no que significa 11 anos de redes sociais é nada. Em 11 anos, o estrago que isso já provocou nas nossas vidas. 11 anos, a gente já vive turvado mentalmente por uma sobreposição de ilusão. Estou derrubando tudo aqui. Uma sobreposição de ilusão. Então, existe a vida real, que no fundo não é a real, que é a que eu projeto para as pessoas, porque as pessoas não nos conhecem intimamente. Tanto que a gente diz que para uma relação ser funcional, você tem que comer ali alguns quilos de sal, que é o tempo que você tem para que o personagem que o outro... É melhor tirar que vai cair de novo. Jura, porque o celular fazendo assim, ó. Aquilo ali representa o tempo daqueles quilos de sal que a gente tem que comer, é o tempo que eu tenho para que a tua máscara que você montou caia. E eu vou saber se eu vou casar com você assim mesmo. Tipo, a gente começa a namorar, vai ganhando intimidade, começa a conviver, passa o final de semana na casa do sogro e da sogra, começa a ver... Mas a gente percebe que nas redes sociais houve uma sobreposição de ilusão. Então a concepção de imortalidade, ela começa a perder força porque as pessoas estão cada vez mais presas ao mundo material. Essa busca de sentido através de um lugar em que o sentido não se apresenta tem gerado um desespero na humanidade. E a gente tem visto nesse momento da transição planetária, num ponto muito claro, cada vez mais intenso de transição planetária, como as pessoas entram em processo de desespero. Porque elas continuam buscando no limitado a explicação do ilimitado. Elas continuam buscando naquilo que está dado e que é facilmente manipulado a explicação de algo mais perene. E a gente vê o sofrimento das pessoas, a angústia. Primeiro porque a busca de uma vida espiritual é para que a gente possa não ser tragado por essas lutas cotidianas que muitas vezes não fazem sentido para nós. Aqui a gente vê, por exemplo, Encontro Marcado, que o Espírito Emmanuel diz assim: a imortalidade é a essência da vida. A pergunta é, eu tenho na minha vida cotidiana como essência o conceito de imortalidade? Por exemplo, quando eu vou tentar conversar com um parente difícil, na minha cabeça estaciona a ideia de imortalidade? Quando eu vou fazer uma frase ou responder um post de forma agressiva na minha rede social em relação a quem pensa politicamente diferente de mim, quem tem uma religião diferente de mim, sabe, quem tem uma visão de mundo diferente da minha, ou quem tem uma orientação sexual diferente da minha, quando eu estou postando alguma coisa, eu estou tendo uma visão de imortalidade, eu estou sendo movido por uma ideia de fraternidade, porque a imortalidade dá uma condição para a gente. Somos filhos do mesmo Deus, que ocupamos temporariamente condições temporárias. Homem, mulher, heterossexual, homoafetivo, branco, negro, homem, mulher, partido de outro, de uma nação de outra, de uma língua de outra, de uma condição financeira de outra. É tudo tão temporário, tão fugaz. E por que eu gasto tanta energia da minha vida dando importância ao que no fundo, não tem importância? Entender quando Jesus dizia, meu reino não é deste mundo. Porque é um mundo transitório. Mas nós somos criados por um Deus eterno. E somos criados, e somos já, por isso, eternos. O nosso DNA divino nos dá uma condição de eternidade. Mas muitas vezes nós estamos sendo tragados. Tudo bem, vamos combinar que a gente vive muito mais envolto no mundo material do que no mundo espiritual. É só você prestar atenção ao seguinte, contabiliza na tua vida. E Emmanuel nos solicita até para poder fugir disso, dessa prisão. Ele nos convida a permanecer em estado de prece. Mas estado de prece, né?
Se a gente está aqui, por exemplo, num evento, no final de semana em Caruaru, vindo falar do Evangelho, né? Vamos falar de Jesus. Mas quanto tempo da minha vida eu gasto, por exemplo, com as redes sociais? Quanto tempo do meu cotidiano é gasto com a futilidade e o quanto tempo é gasto com o essencial? Quanto tempo do meu dia eu paro para conversar com Deus? Como é que eu vou desenvolver uma relação com Ele com pouco diálogo ou com quase nenhum? Como é que o indivíduo consegue permanecer numa relação duradoura? Se eu preciso ter uma noção de imortalidade, ela precisa ser presente na minha vida, a ponto de tocá-la de tal modo que eu não seja capturado pela ilusão da matéria, uma das condições fundamentais para que isso aconteça é manter um status de espiritualidade ativo. Eu preciso, então, ter um contato cotidiano com Deus. E como é que isso se faz? Como é que se desenvolve intimidade? Eu estou trabalhando aqui o conceito de intimidade com Deus no sentido de nos manter conectados com o alto para que a matéria não nos traga em ilusões cotidianas. Como é que é manter-se conectado com Deus? Imagina essa condição para a gente. Às vezes eu percebo, talvez até de muitos momentos meu mesmo, mas conversando com algumas pessoas, é que a nossa concepção de autoridade na Terra atrapalha a nossa relação com Deus. Vou explicar para vocês. Quem aqui faz faculdade? Levanta a mão, universidade. Por favor, levante a mão. Pronto, faz universidade, né? Você já tentaram ter uma audiência com o reitor? Consegue um aluno chegar perto do reitor? Alguém aqui que quiser ir agora rapidamente em Recife, consegue falar com o governador hoje, a hora que quiser? Com o presidente da República, gosta ou não? Você consegue chegar perto? Não estou questionando aqui, gosta ou não. Tá? Você consegue chegar perto de Trump, de Bolsonaro, de Angela Merkel, de Emmanuel Macron na França? Você consegue chegar? Você percebe quantas barreiras teriam até você conseguir chegar a essa pessoa? Aí, às vezes, eu penso que o psiquismo da gente cola esse modelo de distância da autoridade e joga em Deus. Então, se eu não consigo falar com o reitor, imagina com Deus. Porque Deus é muito maior que todos eles, mas Deus tem uma relação com a gente completamente inversa à autoridade do mundo. Porque Deus, Ele é nosso Pai. Você consegue falar com seu pai, se estiver encarnado, quando chegar em casa? Tem dificuldade de falar com seu pai, com sua mãe, a pessoa que lhe ama? Você vai ter dificuldade de acesso? A gente conversa até coisas que a gente conversa com ninguém, com o pai e a mãe da gente. Aliás, o pai e a mãe da gente sabem de coisas da gente que a gente nem sabe. Tem esse detalhe. Tem coisa que a gente nem percebeu em comportamento que o pai e a mãe já está atento e está tentando mudar para ver se a gente melhora. Esse é Deus. É essa figura que, tendo contato com ela, eu aumento a minha capacidade de manter uma vibração espiritual. A gente começa a perceber que os profetas, de um modo geral, eles ficam tentando entender como fazer isso, como se relacionar com Deus, como viver com Ele. Aqui, a gente vê aqui, quando a gente pega aqui na Hermínio de Miranda, Reencarnação e Imortalidade, no capítulo 4, ele diz assim: a história mais repetida e estranhamente a mais ignorada no mundo é que a gente continua depois da morte. Todo mundo tem uma concepção mais ou menos que isso é verdade, mas as pessoas não vivem como se fosse isso. E aí é preciso entender que tipo de relação estou estabelecendo com o espiritual e que tipo de relação estou estabelecendo com o material. Porque a doutrina espírita vem pregar um equilíbrio. Eu estou no mundo material, não posso fazer conta que ele não existe, me isolar num mosteiro e deixar o mundo pegar fogo. Eu preciso estar aqui. É como a história de um homem que foi para o mosteiro, passou 30 anos lá, aí estou em estado de perfeição na cabeça dele. Mestre, eu estou pronto para voltar, vou descer e vou para a minha aldeia. Você não está pronto. Não, eu estou pronto. Olha, ainda não está pronto, você não vai resistir. Não, eu já sou sublimado materialmente falando. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar uma bola de neve. Você vai descer o Himalaia com essa bola de neve na mão. Quando a primeira tentação lhe alcançar e você cair nela, a bola derrete. Aí lá veio ele. Estado de nirvana descendo. Entrou na aldeia dele. O irmão dele tinha virado uma espécie de curandeiro. E tinha uma moça linda, de corpo perfeito, deitada numa maca, e quando o irmão passava um unguento na perna para curar uma ferida. Quando ele viu a perna, a bola derreteu. Imagina. Porque não é para sair do mundo material. É para vencê-lo. É para olhar e não se iludir.
Olha, quando eu ouço essa história, e quando eu conto essa história, eu penso, meu Deus, a minha bola derretia muito mais rápido. Mas o objetivo, então, é, para que essa bola não derreta, ou seja, para que esse mundo material não tire a minha força, eu preciso aumentar meu contato com esse mundo espiritual, com esse mundo de imortalidade, tem que ser o tom da minha encarnação. E não um contato esporádico. Nós não somos espíritos, nós não somos seres humanos com experiências espirituais de final de semana. Nós somos seres espirituais numa experiência humana. A ordem é outra, mas o nosso psiquismo opera com outra ordem oposta a essa. Nós nos vemos como um ser humano. Aí você vê, por exemplo, como as pessoas se impactam quando, por exemplo, o Gugu morrer por causa de um acidente banal em casa. As pessoas, poxa, ele morre, claro. Sabia disso, não? Todo mundo desencarna. Seja por uma coisa mais trágica ou uma coisa banal, faz parte. Mas parece que essa eternidade só é lembrada quando chega a morte. A morte, o enterro e o UTI faz muita gente acordar. Tem um parente no hospital, dias e dias no UTI, ou ir para o velório de alguém que você ama, um amigo, faz as pessoas acordarem. Acordarem por fato de que a morte existe de fato, fisicamente há um tempo, mas nós somos eternos. Então, essa intimidade, para que eu possa aumentar o meu padrão de vibração, entrar no que Emmanuel vai chamar de estado de prece, de tal modo que o mundo vai me impactar, mas ele não vai me fazer cair, porque a minha condução emocional está baseada na minha vivência com Deus. No meu contato diário com Ele, com seus emissários de luz. Aí você começa a perceber que a autoridade que Deus é, não é uma autoridade distante como as humanas são. Mas para a gente é difícil processar. Difícil as pessoas chegarem e ficar assim. Deus, tu sabe quem eu sou. É coisa que eu mais falo com ele, é isso. Tu sabe quem sou eu. Tu sabe o que tu fez. Então me ajuda diariamente, sabe, a qualquer momento, conversar. No começo é estranho. Depois aquilo vira uma rotina e você não consegue fazer mais nada que não seja conversando. Na minha vida, toda vez que não deu certo, é porque eu primeiro tentei buscar um ser humano. E só depois Deus. A gente, qualquer atividade que vai fazer na vida, tem que primeiro consultar nosso Pai. É como se a gente fizesse um emparelhamento de agendas. Papai do céu, meus objetivos são esses. Eu estou pretendendo tais coisas, mas me dá uma luz sobre se está ou não de acordo com o que tu está no teu projeto para mim, porque o teu projeto é um projeto de lucidez, o meu é turvo. Então, se o que eu estou querendo vai me afastar do que você planejou para mim, que dê errado. Só que aí eu peço a ele assim, agora não manda sinal de fumaça não, porque eu tenho dificuldade de interpretar. Manda uma coisa mais objetiva, com legenda, negrito. Mulheres pegam no ar, homem não, tem que ser objetivo. Se você jogar verde para homem, morre podre e o cabo não adivinha. Mulher, ela captura por Bluetooth. Saquei, né? Eu digo, papai do céu, manda assim com legenda para mim, se tá ou não de acordo com o que tu queres para mim. E é engraçado, com o tempo você essa coisa vai ficando tão intensa que assim que você terminar a prece, o sinal se apresenta. E você sente, não vá por aí. Não é isso. E aí você não tem mais, a revolta começa a não acontecer porque você não fica apostando numa coisa que não vai funcionar. Porque Deus não satisfaz caprichos, nem realiza desejos. Ele atende a necessidades de alma eterna. E aí eu tenho que ter a concepção de que eu sou uma alma eterna para entender que muitas vezes o que não está acontecendo é justamente porque Deus me ama e não está me dando aquilo que poderia me fazer cair. Quantos de nós perderia a encarnação se tivesse aquilo que deseja? Quantos de nós perderia a encarnação se tivesse aquilo que tanto deseja? A gente sabe tanto disso que a gente faz quando está com raiva de alguém. Deus não dá asa à cobra, não. Ao dizer isso sobre nós mesmos, o que a gente está identificando? Eu tenho em mim uma víbora. Tem um lado meu, não só tem esse, mas tem também. Tem um lado meu serpente. E se cobra já é perigosa, rastejando, imagina aquele bicho voando. Então, ao dizer Deus não dá asa à cobra, se eu dizer assim, eu já faço mal rastejando. Se eu voar, ou seja, se eu ganhar na Mega Sena, se eu conseguir aquela coisa, aí que vai ser perigoso. Então você está dizendo para você mesmo, não estou pronto.
Então, esse pai que ama não vai me dar um brinquedo que pode me machucar. Porque se você ficar numa loja aqui no shopping, ao lado desse centro de convenções, e entrar lá, tem uma criança de 2 anos em casa, eu posso comprar esse brinquedo aqui? Não. Porque ela pode engolir uma peça. Não é indicado para a idade dela. Não é assim? Você não vai dar um jogo de Lego gigantesco para uma criança de 2 anos dando uma pecinha, engasgar e morrer. Não. Deus age com muito mais cuidado em relação a gente. Muito. E aí eu preciso conversar com Ele para que essa orientação espiritual, essa minha vida transcendental, essa minha concepção de imortalidade, seja o paradigma, o padrão do meu comportamento. Padrão a partir desse comportamento. Aí você imagina o estranhamento das pessoas, né? Quando Davi faz assim: Senhor, eu sei que tu me sondas. O que Davi está dizendo assim? Você vai para um médico e ele pede um exame de fezes, urina e sangue. Aí você traz, ele tem lá um monte de apontador biológico, padrão é esse, está acima ou abaixo do padrão, para corrigir, não é isso? Aí se ele achar que aqueles indicadores não são suficientes, ele pede uma ultrassonografia. Que ela vai fazer o quê? Vai sondar você por dentro, não é isso? Davi vai dizer logo, Deus é direto, ó, eu sei que tu me sondas. Então é um conhecimento pela interioridade de cada átomo do meu ser. Eu sei que tu me conheces, quer eu esteja em pé, quer eu esteja deitado. Ou seja, imagina simbolicamente, Ele me conhece quando eu estou muito bem, Ele me conhece quando eu estou muito mal. Ele me conhece a tal ponto que quando mesmo faltando em mim palavras, ou seja, quando eu nem consigo dizer o tamanho da dor que eu sinto, ou quando eu nem consigo assumir características que eu não saberia que eu tenho, mesmo quando falta em mim palavras, tu conheces o meu pensamento. E tal ciência é tão preciosa, ou seja, esse conhecimento que tu tens sobre mim é tão grande que eu não alcanço de tão alto. Percebe Davi, encantado com o conhecimento que Deus tem sobre nós? Como não usar esse recurso diariamente? Como não? A prece de Ismalha, que tem lá no livro, acho que é Missionários da Luz, né? Chega num posto avançado, Obreiros da Vida Eterna, né? Chega num posto avançado, e ela vai fazer uma prece, ela faz: ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dai-nos tua bênção, ampara-nos a esperança. Ela diz assim, que seja para teu coração cada dia nosso primeiro pensamento de amor, e que seja para a tua bondade a nossa alegria de viver, Pai de amor infinito. Dai-nos tua mão poderosa e santa, pois longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Você imagina, que seja para teu coração cada dia nosso primeiro pensamento de amor. Esse contato diário, sabe, assim, amanhece o dia, para teu coração, meu primeiro pensamento de amor é amanhecer, sim, pegar o celular para se distrair e fazer uma prece. É ter contato com o Eterno. Entra no carro, como eu vou agora para Recife, a primeira coisa que eu faço, olha, tu já sabe, né? Tem buraco na BR, tem gente que está bêbada hoje, então pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me deixa chegar em paz no aeroporto, tem muita coisa para fazer, tem uma família que me espera para voltar, mas claro também se ele quiser que eu vá de vez, não posso fazer nada. Mas eu peço, sobretudo quando eu entro no avião. Apesar de ser mais perigoso ir daqui para Recife do que ir do Recife para o Rio de avião, a sensação de risco da gente é maior no avião porque a gente não controla nada. Mas aí entenda, a gente não controla nada nunca. Só quem controla é quem? Então eu tenho que pedir a quem? A ele, ao motorista. Dirija bem, viu? Não, Deus, dirige ele. Eu quero falar com... Não, eu tenho um amigo influente. Amigo influente? Você tem Deus, meu amigo. Igual uma frase de para-choque que eu vi uma vez no caminhão. Filho de Deus, irmão de Jesus, é o fraco. A gente esquece disso. O mundo material é tão louco, a gente começa a se comparar e se ver tão abaixo das pessoas, que esquece disso.
Talvez porque a gente acha que a relação é distante e ela é próxima, então eu preciso conversar. Conversar desnudo, como diz nosso querido compositor Gilberto Gil. Se quiser falar com Deus, fica só. Porque é uma conversa de intimidade. Não vou dizer minhas coisas para todo mundo, mas para papai que já conhece eu vou dizer. Então, tira o nó da gravata, ou seja, o personagem que você montou, doutor fulano de tal, governador, prefeito, juiz, tira. Porque filho diante de pai é criancinha nua. Para papai dar cheiro. Só isso. Então, tira a máscara que você usa para impressionar os outros, que não funciona comigo, filhão. Filhona, tem que ser, sabe, natural. Desata os nós das gravatas, dos sapatos. E quando vier conversar comigo, não espere atender teus desejos, porque a jornada que eu fiz para você não vai dar nada onde você esperava chegar. Por quê? Porque os sonhos que Deus tem para a gente é maior que o que a gente tem para a gente mesmo. Preciso fazer minha parte, preciso construir minhas habilidades, mas o sonho dele é muito maior que o nosso. Então, às vezes, o impedimento de hoje é um pai que sabe que eu não tenho maturidade para brincar com este brinquedo. Acho até engraçado quando você passa no canto assim, traga o seu amor de volta. Aí tem um número do WhatsApp hoje em dia que é moderno, né? Pelo WhatsApp. Aí você pensa logo, se fosse amor não tinha ido. Né? E se foi, que fique. Mas a gente quer aquele brinquedo porque se apegou. Aí tem as pessoas infantilmente vão fazer qualquer coisa para ter de volta uma coisa que não quer você. O que tem aí? É a falta de um filho conversando com o pai para você perceber assim, se ame. Porque quando você não se ama, você deixa pessoas que não te amam chegar perto da sua vida para destruir. E como eu deixo você ter liberdade e livre-arbítrio, é assim. É assim que a dinâmica do mundo passa a ser pessoas que se valorizam tão pouco, que cantam uma música, você não vale nada, mas eu gosto de você. Que é a música que revela, no fundo é porque eu não sinto que vale nada. Só quem sente que não vale nada é quem se relaciona com alguém que só destrói, humilha, persegue, trai, diminui, faz chacota, não respeita, faz piada. Isso não é alguém que ama pelos dois, é alguém que não se ama a si mesmo e atrai o desamor. Conversou com o papai? Papai ama você. Já imaginou? Mas eu não mereço ser amado. Porque você não sabe quem eu sou, graças a Deus, vocês também não sabem quem eu sou. Só Deus suporta nos amar como somos. E nossos parentes. Alguns, às vezes, claro, eu entendo. Valeu pela nota de rodapé, eu entendo. Mas, né, os que concordam com a gente, só basta uma mãe e um pai amar a gente, se o resto odiar, tá valendo, porque eu tenho que focar em quem tá vendo, assim, eu sou quem tem telhado de vidro não pode jogar, né? Quem pode levantar a primeira pedra até hoje? Ninguém pode. Nada. Então, no momento em que a imortalidade ganha uma concepção viva na minha vida, o mundo material começa a perder importância. Ter ou não ter o carro da moda, a roupa da moda, ir para a balada da moda, o telefone da moda. Aquilo começa a deixar de me tocar. E eu não vou nem criticar quem está preso nisso. Eu fiz uma viagem com um casal de amigos, eles estão naquela fase novo rico comprando tudo, né? Rossano, tem um sapato novo, que o solado embaixo é vermelho. Vocês sabem o nome, né, desse sapato. Não vou dizer porque eu vou fazer propaganda do negócio. Compra um sapato desse, vai ficar muito bonito. Dando a palestra com... Rapaz, eu me senti tão ridículo se eu usasse esse sapato. Não, mas olha, eu comprei. Não, mas eu entendo o que você queira. Eu acho que eu já passei essa fase. Tu tem 10 anos a menos que eu. Já tive assim. Já tive essa necessidade. Vai mudando. Então eu não posso criticar ele porque eu já tive naquele ponto. E eu estou num ponto que quem está muito acima deve olhar e fazer, vixe, o bichinho preocupado com isso. Então eu não posso nem, porque ainda tem muita coisa para alcançar, nem posso criticar quem está subindo aqui, porque tem um ponto que o outro é mais cego, o outro é mais lúcido. A gente começa a olhar as pessoas globalmente. Porque a gente olha como irmãos. E uma jornada eterna, eu não quero ter inimigos eternos. Eu vou arrastar essa relação disfuncional eternamente com você? Não. Eu quero arrastar eternamente comigo os meus amores. É isso que eu quero fazer. Eu quero olhar para a vida, construir possibilidades. É isso que eu quero fazer.
E para isso eu tenho que ter essa visão de eternidade presente na minha vida. Essa concepção de eternidade, ela tem que ser sintonizada. Então todo dia, já que eu estou no mundo material, eu tenho que sintonizar o transcendente espiritual. Então eu tenho que fazer prece de manhã, prece no chuveiro, prece na academia, prece caminhando. Isso é uma forma de manter contato com o alto. E lembrar que como Deus ama todos os filhos, Ele está comigo quando eu estou me sentindo só. Eu faço evangelho sozinho lá em casa. Não está só. Nunca está só. Nunca estamos abandonados por um Pai que ama todo mundo. Olhar sob outra perspectiva. Olhar cada evento da vida e entender que tudo é uma jornada. Nessa caminhada que a gente faz. Nesse processo que a gente faz. E eu queria terminar cantando uma música com vocês, topam? Peraí, que tá aqui a música. É porque eu tenho que ir para o aeroporto, gente. Senão perco o voo. Desculpa. Eu moro pertinho. Tem o Congresso Espírita de João Pessoa no segundo final de semana de janeiro. No carnaval, se quiser pular um carnaval espiritual. Porque atrás do trio elétrico, quem já morreu aqui vai mesmo. Se você quiser ir para outro canto, Campina Grande, ali também outro congresso, tem o ano que vem aqui, tem o Cimesp, a gente continua se vendo, né? Mas eu queria aproveitar que eu estou em Caruaru. Sim, a Web Rádio Fraternidade, tem tudo para a gente continuar tendo contato. Então, já que eu estou nessa terra maravilhosa, que tem um São João bom, não vamos brigar. Eulália, ela é de Santos, ela não sabe que tem uma rixa Campina e Caruaru, né? Mas a gente já abandonou essa rixa, né? A gente já vive num clima de fraternidade. Eu vejo como São João complementares, um que não tem no outro. Eu já vim por daqui, tem coisa que não tem do lado, lá não tem o daqui. Acho que a gente... Tem forroterapia, é? Que chique. Então, para fazer homenagem a Caruaru, falar na condição de eternidade, daquilo que a gente faz, e de que a gente está numa jornada... E respeitando essa jornada, nós vamos usar um poeta caruaruense para nos inspirar, e vocês vão cantar comigo a música que faz. Xalalalala, 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 coisa boa é namorar, se a veste não. Bora lá. Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, se a veste não. Que a lagarta rasteja o teu dia em que cria asas, se a veste não. A burrinha da felicidade nunca se atrasa, se a veste não. Amanhã ela para na porta da sua casa, se a veste não. Toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá, se a veste não. Observe quem vai subindo a ladeira, seja princesa ou seja lavadeira. Pra ir mais alto vai ter que suar. Se a veste não, porque seja princesa ou seja lavadeira, o Deus é o mesmo. Seja no começo, no meio, no fim da ladeira, é o mesmo Pai que espera você. Então não se aveste não, que seu dia chega, sua hora chega, mas até lá, paciência, fé e oração. Sem esquecer jamais que somos feitos pelo Eterno, somos eternos. Que somos espíritos imortais. E que por mais que a dificuldade do momento seja dolorosa, difícil, há um Pai que promete que o dia passa, a noite passa e o sol nasce novamente. Em algum momento, não só a dor vai passar, mas o mais importante é que nós vamos entender que até aquela dor era amor puro de Deus, nos fazendo aprender uma nova lição na caminhada da vida. Muito obrigado a todos vocês, muita paz. Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado, meu irmão.